Olha, os militares já estão por aqui e já estão ameaçando deixar o governo Bolsonaro. Quem imaginaria? Comenta aí. No dia 1º de janeiro de 2019, você imaginava que menos de 2 anos depois do Bolsonaro assumir, ele já não teria mais apoio nem da grande mídia, nem do mercado financeiro, nem dos bancos, porque o Paulo Guedes está brigando muito com os bancos, nem dos militares? Você conseguia imaginar isso? E muito menos do Sérgio Moro. Olha, o cenário que parecia tão catastrófico está ficando catastrófico pro Bolsonaro. Os militares já estão ameaçando sair. Isso por quê? Porque o Bolsonaro está humilhando os militares. Nunca as Forças Armadas foram tão humilhadas em sua história. Se as Forças Armadas ficaram com a imagem bem manchada depois da ditadura militar, vai ser muito difícil limpar a imagem depois do governo Bolsonaro, porque olha, é uma humilhação atrás da outra. Não tem coisa mais humilhante no Brasil hoje, acho, do que ser general da reserva ou da ativa, porque o Bolsonaro está humilhando todos eles. Um a um, o Bolsonaro os humilha. E a coisa ficou pior porque vários saíram da toca, vários estavam quietinhos, assim, estavam insatisfeitos, mas quietos. Mas depois que o general Otávio Rego de Barros, que era porta-voz do governo Bolsonaro e também foi fritado e demitido, depois que ele escreveu uma coluna no Correio Brasiliense nessa semana, aí vários que estavam quietinhos falaram: peraí, vamos sair da toca, porque se até ele saiu da toca, vamos todos sair da toca. Isso começou, a insatisfação começou já no ano passado, quando o Bolsonaro começou a atacar os militares e eles perceberam que eles achavam que o Bolsonaro é militar, tá aqui com os militares, os bolsonaristas falavam intervenção militar, tudo isso, estamos todos aqui, tá tudo em casa. Mas aí começou o Bolsonaro a fritar o general Santos Cruz, lembra disso? Foi em março do ano passado. E eles perceberam o quê? Que os filhos do presidente estavam encabeçando essa fritura aos militares. E aí, foi passando o tempo, percebeu-se o quê? Que o Olavo de Carvalho, que é guru dos filhos do presidente, é ele quem está jogando a sementinha da discórdia e fazendo com que os filhos do Bolsonaro fiquem contra os militares. E jogaram o gabinete do ódio, que tem muita força, contra o Jair Bolsonaro, contra os militares. E aí, desandou completamente a maionese. Para o estopim, a gota d'água, quando vários falaram assim, não dá mais, foi quando o Bolsonaro foi lá incomodar o general Pazuello, que é um general da ativa, que estava com Covid-19, quer dizer, não estava 100% bem. O Bolsonaro foi lá, sem máscara, falar com ele e o obrigar num vídeo humilhante. Que humilhação! Se o Pazuello tivesse um pingo de vergonha na cara, ele não gravava aquele vídeo e se demitia. Mas não tem. Um cara que já matou mais de 100 mil pessoas como ministro da Saúde, é claro que não tem vergonha na cara. O Pazuello gravou aquele vídeo falando lá sobre a vacina, pedindo desculpa pro Bolsonaro, se humilhando, assim, se humilhando. Aí os militares falaram, não, aí é demais. Um capitão, que só é capitão porque foi expulso do exército, que antes nem capitão ele era, vem aqui e humilha todos os generais, não vai dar mais. A coisa vai ficar feia para Bolsonaro com os militares. Eu vou dar mais detalhes, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Eu sei que você quer. Então, se inscreve no canal. É 1 segundo, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a fortalecer a oposição ao desgoverno, para que o Brasil volte a ter, como tá aqui na bandeira, ordem e progresso. Tá aqui, até tirei, vou colocar ordem e progresso, porque o Brasil, desde que teve um golpe, o Brasil não tem mais ordem e muito menos progresso. E além da gente fazer oposição aqui, se inscreve no canal, é importante. A gente faz oposição aqui nas redes sociais, mas também nas ruas. Tem outdoors que vão aparecendo aqui atrás, isso em Florianópolis. A gente renovou esse outdoor, tirou essa arte do Bolsonaro no jet ski, que era 100 mil mortes, ele se divertindo, e agora vai entrar uma arte falando sobre o preço do arroz, do feijão, do óleo, que tá caindo, que está aumentando, da inflação e do auxílio que o Bolsonaro cortou. E carros de som, esse aqui foi em Fortaleza nessa semana, olha só. Bolsonaro, por que o vice-líder do seu governo que você indicou escondeu dinheiro na cueca? Por que 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa? Bolsonaro, por que os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de 600 reais e que essa foi uma conquista da oposição, e foi você. Esse carro rodou em Fortaleza 2 vezes nessa semana, já está renovado para rodar na semana que vem e vamos continuar indo para cima deles. Também tivemos carro
na zona oeste do Rio de Janeiro e que parou em frente ao Vivendas da Barra. A gente está indo para cima do Bolsonaro. Então, um segundinho, se inscreve no canal, ou se você quiser ajudar, e também, se você quiser ajudar com essas ações do canal, outdoor, carro de som, clica no botão Seja Membro embaixo do vídeo e vamos para cima deles. Porque, quando eu comecei aqui o Plantão Brasil, eu falei, vamos fazer oposição, mas eu não imaginava que a gente ia chegar nas ruas, fazer carro de som, outdoor, e quando a gente tiver mais ideia, a gente vai fazendo mais coisa para denunciar o desgoverno. Então clica no botão Seja Membro embaixo do vídeo, ou no primeiro comentário eu sempre deixo PicPay, apoie-se e conta bancária. Mas agora vamos falar sobre os militares que estão brigando com o Bolsonaro. O Bolsonaro agora está perdendo apoios importantes, o apoio dos militares, e o Bolsonaro, o mercado financeiro estava cada vez mais dando sinais de que ia descartar o Bolsonaro, e o Bolsonaro brigando com o mercado financeiro. Mas nessa semana o Guedes conseguiu também brigar com os bancos. O Guedes xingou a Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos. E agora os militares também saindo do governo. Quer dizer, debandada geral do governo. O Centrão tá assim, de olho nos cargos, porque tem mais de 2 mil militares com cargos no governo. Só que tem uma coisa, os militares, quando a gente fala militares, não é assim, um grupo de pessoas são todos melhores amigos e quando um toma uma decisão, todos vão atrás. Não, pode ter uma debandada de militares e alguns saírem, outros ficarem. Claro, tem militar que é imbecil, tem militar que não é, mas tem alguns que são e que vão ficar com o Bolsonaro até o fim. Mas tem muitos que estão no governo e já estão falando em sair do governo. Por quê? Porque em março desse ano os militares conseguiram enquadrar o Bolsonaro. Teve uma época até que boa parte aqui da mídia de esquerda, inclusive eu falei, aquilo era a verdade na época, depois foi mudando pouco a pouco, que quem mandava no Brasil não era mais o Bolsonaro, era o ministro da Casa Civil. Por quê? Porque é militar. Por quê? Porque eles enquadraram o Bolsonaro e falaram, Bolsonaro, cala a boca, você só faz coisa errada, cala a boca. E aí o Bolsonaro tentou assim, coagir os militares a darem um golpe com ele quando começou a pandemia. O que o Bolsonaro queria? Tava aquele temor da pandemia, todo mundo falando, meu Deus, vai ter 1 milhão de mortos, meu Deus, vai todo mundo ficar doente, o Brasil vai acabar. E realmente, olha só, uma desgraça total, 159 mil mortos, economia completamente acabada, 87 milhões de pessoas sem emprego, a renda diminuiu, só quem ficou mais rico foram os bancos e os ruralistas. Então, quer dizer, a economia está acabada, o Brasil está à beira de um caos, de um colapso social sem precedentes na história, que vai ser em janeiro, quando parar de ser pago o auxílio emergencial. Vamos esperar até lá. Mas o Bolsonaro queria aproveitar esse caos, que ele sabia, achou até que ia ser pior, para dar um golpe. Ele foi lá, conclamou as Forças Armadas a dar um golpe, foi na frente do quartel-general das Forças Armadas, estava em cima de uma caminhonete, num dia que ele estava tossindo muito, falando, eu quero uma atitude de vocês. No dia seguinte ele teve uma reunião com o chefe do Exército, o chefe da Marinha, o chefe da Aeronáutica e o ministro da Defesa, que também é general, e logo após essa reunião, o governo Bolsonaro soltou uma nota, ele não falou isso, mas o governo soltou uma nota assinada por Jair Bolsonaro dizendo: temos que respeitar as instituições, temos que respeitar o STF, temos que respeitar o Congresso Nacional. Olha, mas nem 24 horas antes ele estava numa manifestação que pediu o fechamento do STF. Aí ele vai e fala que tem que respeitar o STF. Por quê? Os militares cortaram as asinhas do Bolsonaro, falando, não vai, a gente não vai embarcar em golpe. Já deu ruim nos anos 60 quando a gente fez isso. Até agora a gente está com a imagem manchada. Vai embarcar num golpe com você ainda? Não, Bolsonaro, não. Aí a coisa foi ficando feia. E aí, o que aconteceu? O Olavo de Carvalho e o olavismo, eles começaram vamos golpe, vamos fechar as instituições e tudo mais. Aí começaram investigações, olavistas foram presos, e aí lembre-se, olavistas são pessoas que odeiam militares. O Olavo de Carvalho diz que os militares são comunistas. Os militares são comunistas. É engraçado. Parte do bolsonarismo gosta da ditadura militar, de tortura, tudo isso, porque eles acham que a ditadura militar impediu uma ditadura comunista no Brasil. Mas parte dos bolsonaristas acha que os militares são comunistas. É assim, não entra na minha cabeça como eles podem ser tão burros. Mas o Bolsonaro começou a humilhar um militar atrás do outro depois disso. Antes já humilhava, mas ele tinha parado um pouco, ele voltou a humilhar os militares. Até o estopim, quando ele humilhou ali o general Pazuello, que estava doente de Covid, inclusive está internado lá no Hospital 5 Estrelas de Brasília, tá lá no bem bom, comendo a melhor comida. Geralmente comida de hospital é ruim, não a do hospital que tá o Pazuello, aquela é boa, melhor que restaurante que a classe média alta vai, bem melhor é a comida do hospital que tá o Pazuello. Mas pois bem, o Pazuello tá lá no hospital, foi humilhado pelo Bolsonaro. Aí o Otávio Rego de Barros
fez um artigo, aí vários militares começaram a se pronunciar e começaram a ligar uns para os outros. Com Bolsonaro não dá mais, com Bolsonaro não dá mais, Bolsonaro não dá. E o artigo dele é um artigo que diz: a pessoa quando chega no poder, o poder corrompe, o poder destrói. Quer dizer, ele tá chamando o Bolsonaro de corrupto e os militares estão chamando o Bolsonaro de corrupto. Tem uma coisa, esse artigo foi feito antes de sair a notícia de que o Bolsonaro usou a GSI, onde tem um general também, que é o Heleno, eu falei que tem general que tem militar inteligente e tem militar burro. O segundo exemplo aí, general Heleno, burro. O general Heleno, eu falei, tem militar que vai com o Bolsonaro até o fim, que o cara é... general Heleno. O Bolsonaro já usou a GSI para tentar salvar o Flávio Bolsonaro em um claro crime. É claríssimo o crime do Bolsonaro ali. Você deve estar se perguntando, Thiago, a culpa é do Rodrigo Maia? Afirmando, ou se perguntando por que o Rodrigo Maia não protocola o impeachment do Bolsonaro, não assina para dar andamento a um dos impeachments protocolados do Bolsonaro, vários pedidos. Porque o Rodrigo Maia sabe que perde. O que adianta? Me responde no comentário. Você que tá com isso na cabeça do Rodrigo Maia, me responde no comentário. O que adianta o Rodrigo Maia dar andamento a um processo de impeachment do Bolsonaro se o Bolsonaro tem o centrão, boa parte do centrão na mão, e não há votos suficientes para tirar o Bolsonaro? Vai o rito do impeachment, o Bolsonaro ganha a votação e sai mais forte. O que a gente ganha com isso? O que você ganha e o que eu ganho? Sabe quem ganha com isso? Os bolsonaristas. Eles ganham com isso, que o Bolsonaro sai mais forte. Então, o Rodrigo Maia não é burro. O Rodrigo Maia tá sentado em cima dos pedidos de impeachment, esperando o momento em que ele tenha votos. O Rodrigo Maia também não quer o Bolsonaro, não quer. O Rodrigo Maia também tá faltando ele começar a mandar uma CPI atrás da outra em cima do Bolsonaro. CPI que vai buscando prova, vazando coisa, investigando, que aí vai minando o Bolsonaro mais e mais. Mas isso é outro papo. O que acontece é o seguinte: quando o Bolsonaro fez isso e o Bolsonaro começou a ferrar com não o Bolsonaro, aí são os filhos do Bolsonaro, eles começaram a fritar o general Ramos, que é quem faz a coordenação do Congresso com o governo, aí ferrou. Os militares agora não querem mais Jair Bolsonaro, Bolsonaro tá para perder militares, o centrão que tá com Bolsonaro, que é o pessoal do Partido Progressista, do PP, do quadrilhão do PP, inclusive é um processo de corrupção bem conhecido, o PP, não é PT não, é PP, Partido Progressista. É o partido do qual o Bolsonaro fez parte por 23 anos. O líder do Bolsonaro era o Maluf. O Maluf era o líder do Bolsonaro por 23 anos, ok? Esse partido é o partido que tem mais políticos caçados por corrupção, é o partido que tem mais políticos presos por corrupção, é o rei da ficha suja, é o Partido Progressista, que é o partido que está com o Bolsonaro agora. Eles eram amigos. O Bolsonaro dizia que era nova política, mas ele fazia parte do partido mais velha política que existe. Agora ele está com eles. Ciro Nogueira, Arthur Lira e agora o pessoal do PP está tentando a presidência da Câmara dos Deputados e o Bolsonaro, com esse pessoal do PP, ficou escancarada a sujeira dele. E o PP tá olhando os cargos assim, alguns olhão assim, meu Deus, 2.000 cargos, 2.000 cargos. Claro, eles estão aproveitando o fato de que os olavistas, aí entra Alan dos Santos, entra Carla Zambelli, entra os parlamentares bolsonaristas, os youtubers bolsonaristas, estão jogando gasolina na fogueira entre Bolsonaro e militares, porque eles odeiam militares, porque eles acham que os militares são comunistas. É isso que está acontecendo no Brasil exatamente nesse momento. Então o Bolsonaro está para perder os militares, o mercado financeiro que tem o Rodrigo Maia como seu porta-voz está por aqui com o Bolsonaro. O Guedes começou a ameaçar os bancos, aí você vai falar, Thiago, o que tem a ver militares com mercado financeiro, Guedes, bancos e Rodrigo Maia? Tem a ver que quem está fazendo toda a articulação do Bolsonaro com a Câmara dos Deputados são militares. Os militares que ainda estão no governo, general Heleno não, mas outros que estão no governo, eles estão porque eles estão tentando, desde março, quando eles enquadraram o Bolsonaro, eles perceberam que não dá mais para enquadrar o Bolsonaro, mas dá para eles sentarem e falar, ô Bolsonaro, calma, não vai brigar com o Rodrigo Maia. Calma, Bolsonaro, não vai jogar o gabinete do ódio contra fulano, contra ciclano. Calma, Bolsonaro, calma. Eles estão tentando segurar o bicho doido. E o bicho doido, que é o Bolsonaro, a fera doida não quer ser segurado por ninguém. Então os militares já falaram, quer saber, não dá para segurar. Quando você chama um louco de louco, ele fica 10 vezes mais bravo. Já chamamos o louco de louco 100 vezes, ele tá completamente descontrolado. Deixa o Bolsonaro se ferrar. Os militares saindo, anote, os militares saindo do governo é o maior tiro no pé
que o Bolsonaro pode dar. Não porque os militares no governo sejam bons. Ridículo. É horrível saber que eu moro num país que tem mais de 2 mil militares desqualificados para o cargo onde estão, e que estão em cargos de chefia no Brasil. Tem um ministro militar que não entende porcaria nenhuma de saúde, é ministro da saúde. Falou que nunca pisou no SUS. Tem vários militares em cargos que não têm qualificação nenhuma para estar lá, estão só mamando na teta do governo. É horrível? É horrível. Mas eles é quem estão segurando a fera. O que é a fera? Eu não quero falar que ele é uma fera, que tem que ter medo dele, não. A fera quer dizer assim, é aquele animal louco que se você soltar ele no meio da rua, ele vai fazer um monte de desgraça. Esse é o Bolsonaro. E o Bolsonaro solto não dura no governo, porque STF, Congresso Nacional, as instituições vão pegar o Bolsonaro e acabar com ele. O que está segurando são os militares. Então vamos esperar que a coisa vai ficar feia. O Bolsonaro vai dar o maior tiro no pé que ele poderia dar desde que ele foi eleito. Então vamos ver. E quem quiser ver mais capítulos dessa série chamada Política Brasileira, inscreve aqui no canal e vamos pra cima deles, porque nessa série chamada Política Brasileira, a gente aqui fala dos spoilers, o que deve acontecer, o que está acontecendo, a gente acompanha, mas a gente também é ativo, seja com carro de som, seja com outdoor, seja compartilhando o vídeo, se inscrevendo, seja até assistindo o vídeo até o fim, você está ajudando o canal, porque o YouTube entende que se as pessoas assistem o vídeo até o fim, esse vídeo está fazendo sucesso, segurando você no YouTube, ó, você está me assistindo, você está no YouTube. E o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente também assistir até o fim. Então, obrigado pela ajuda e vamos para cima deles. Falou!